no livro de Mateus, no capítulo 15. Glória a Deus. Mateus, capítulo 15. Eu estou já há algum tempo para pregar essa mensagem, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, pelo site da igreja. Dizer que Jesus te ama, Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Dizer que você não está sozinho, não está sozinha. Nós estamos reunidos aqui no Ministério Palavra de Vida, na rua Teodolino Pereira de Almeida, número 59, próximo à Vimara, ao lado da Vimara. Estamos todos os domingos às 18 horas, todo segundo sábado às 19 horas e toda quarta-feira às 19h30. Venha nos visitar. Deus tem uma palavra para você. Mas se você estiver longe, não tiver como você ver, acompanhe-nos pelo site da igreja, que é o www.ministériopalavradevida.com.br, ou pelo site da igreja, que é o Palavra de Vida São Paulo, www.ministeriopalavradievida.com.br. Desculpa, irmãos. O site da igreja é o www.ministeriopalavradievida.com.br. E o site, o Face da igreja, esse sim, né? É o Ministério Palavra de Vida São Paulo. Ou o meu Face pessoal, esse eu não posso errar. Tá? Se eu errar esse, eu brinco comigo. É o Wilson Souza. Acompanhem as nossas mensagens, acompanhem as nossas atividades. Temos bastante atividades. E Deus tem uma palavra para você, irmão, para fazer na tua vida. Irmão, se puder dar uma salva de palmas, glória a Deus. Mateus 15. Eu vou ler só um versículo. Aí, se você puder, deixa sua Bíblia aberta. Eu vou ler só um versículo. Eu vou ler o versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco em suas mãos para ministrar a tua palavra. Me rendo a ti, Espírito Santo, e peço, Senhor, toma os meus lábios, que não seja eu a falar, mas o Senhor, mas que o seu nome seja engrandecido e que nós possamos nos tornar cristãos, crentes melhores, para que o teu nome seja engrandecido através da nossa vida. É o que eu te peço e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto fala sobre uma mulher que passou por algumas situações e que ela demonstra uma capacidade que nós só adquirimos ao longo do tempo, e muitas vezes de muito tempo. Tá? Nessa passagem, ela demonstra uma capacidade que nós adquirimos, nós cristãos, adquirimos ao longo do tempo. É a capacidade de ser humilhado, é a capacidade de ser ignorado, é a capacidade de ser maltratado, abandonado, e mesmo assim continuar olhando para Jesus Cristo. Para que a gente adquira essa capacidade, leva-se muito tempo, muitos anos, e alguns nem conseguem, naufragam no meio do caminho. Eu queria que você me acompanhasse nesse texto. Eu queria que você me acompanhasse nessa passagem bíblica. E eu queria muito que hoje você saísse daqui com uma nova perspectiva na sua vida cristã. Que você saísse daqui hoje com uma visão diferente, se é que você já não tem, do que é ser cristão, do que é viver uma vida cristã, e do que é servir a Jesus Cristo e adorar a Deus
em tempo e fora de tempo, com vitória ou com derrota, mas sempre com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Aí no versículo 21 fala assim, ó: e partindo Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. Irmãos, olha só, Tiro e Sidom estavam localizados na Fenícia, atualmente o Líbano, ao norte da Galiléia. A Fenícia é um lugar chamado também de um povo que era chamado de cananeus. Quem conhece um pouco de Bíblia ouviu falar muito dos cananeus. Os cananeus foram aqueles que lutaram contra o povo de Deus quando o povo de Deus foi tomar terra prometida. Você começa a ouvir falar muito dos cananeus a partir do livro de Josué, Juízes. Era um povo antagônico, um povo inimigo do povo de Deus. Amém? Então os fenícios eram também chamados de cananeus. Por isso que em algumas passagens é chamada de a mulher cananeia, em outras a mulher sírio-fenícia, porque é a região da Síria e da Fenícia, onde hoje fica a cidade do Líbano. Continuando aqui, a religião dos fenícios era politeísta e antropomórfica, um trava-língua. Politeísta e pastor, que misericórdia é essa? Politeísmo, vários. Lembra no primário? Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo, várias sílabas. Então a partícula poli quer dizer vários. Então eles eram politeístas. A partícula teu quer dizer Deus. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Vários, deuses. Adoravam vários deuses. Daí já confronta o povo de Deus, que adora apenas um Deus. Glória a Deus, aleluia. Já na adoração ao Deus, eles já eram o contrário de nós. Essa mulher, é aí que eu quero que você veja. Essa mulher cresceu sendo politeísta. A tradição religiosa dela, presta atenção nisso, a tradição religiosa dela era de adorar a vários deuses. Ela não aprendeu que todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração tem que ser dada a um Deus, mas ela adorava vários deuses. E mais ainda, era politeísta e antropomórfica. Só graça. Antropo significa homem. Tanto quando você vai estudar antropologia, é estudo das coisas do homem. Então, homem, mórfica, forma. Os deuses tinham forma de homem. Homem, mórfica, forma. Os deuses tinham forma de homem, igual os gregos. Quem já assistiu um filme de grego, vê lá. Tem um filme muito interessante da Grécia Antiga, passava direto no SBT. Silvio Santos não me processa não, que ele vai assistir, tá? Passava direto no SBT um filme que chama A Odisseia. Alguém aqui já assistiu A Odisseia? Ninguém assistiu A Odisseia? Já? Muito legal aquele filme, né? Tem um jogo de cena muito legal. E se você for se lembrar, aparecem vários deuses lá com forma de homens, não é? Aparecem vários deuses da Grécia com forma de homem, porque os gregos acreditavam que os deuses eram como nós e tínhamos a mesma qualidade que nós e as mesmas falhas que nós. Se não, vejamos, Zeus, que era o maior deus da Grécia, ele ficava lá no Monte Olimpo, namorando com Hera, que era a esposa dele, tomando vinho com Hera. Daqui a pouco ele olhava na terra, via uma mulher bonita, ele falava, já era, e descia e vinha namorar com uma mulher bonita. Zeus era assim, tá? É lógico que eu não vou me estender, porque eu não estou aqui para dar aula de história, mas era mais ou menos assim. Esses povos, eles eram politeístas, vários deuses, e os deuses dele tinham forma de homens. Irmãos, o nosso Deus
Não tem forma, você não vê. Não dá para comparar Deus com nenhum de nós. Como assim, pastor? Porque todos nós somos a imagem e a semelhança dele. Se Deus se parecer com um, ele não se parece com mais nenhum. E todos nós nos parecemos com Deus. Todos nós temos a essência de Deus em nós. Amém? Por isso que não devemos adorar ídolos e imagens. Porque um ídolo e uma imagem não pode expressar a essência de Deus. Não tem como você olhar para o ídolo e falar, ele é Deus. Não é. Deus é muito maior que o ídolo. A presença de Deus enche o céu e enche a terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas essa mulher, olha só, deixa eu continuar aqui. Cada cidade dos fenícios tinha um Deus. E o seu maior Deus era Baal. Para aplacar, para acalmar os deuses, eles sacrificavam crianças. Pegava crianças e jogava lá no fogo para acalmar esses deuses. É onde eu quero chegar. Essa mulher cresceu com essa tradição religiosa. A tradição a adorar vários deuses. A tradição de sacrificar os filhos para acalmar os deuses. Teve uma vez que eles mataram 200 crianças. E as mães olhavam assim, impassivelmente, porque o filho estava sendo sacrificado para os deuses. Essa mulher cresceu assim. Mas um dia, essa mulher chegou em casa, ou já estava em casa, não sei. E ela começou a ver algo diferente com a filha dela. Ela começou a ver que a filha dela não estava normal. Ela começou a ver uma mudança no comportamento, nas atitudes dessa criança. E olha só, quando você vê aí o versículo 22: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu venho nesses dois versículos, eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, essa mulher não veio até a terra de Jesus. Jesus foi até a terra dela. Irmãos, Jesus saiu da Judéia, Jesus saiu da Galileia, Jesus saiu do meio do povo dele e foi até o meio do povo filisteu, foi até o meio do povo cananeu. Ele estava caminhando lá, diz a palavra do Senhor no livro de Marcos, que ele queria ficar escondido. Ele estava dentro de uma casa escondido, mas estava no território deles. A pergunta é: por que Jesus foi para lá? O que Jesus foi fazer naquele lugar? E essa mulher nos ensina. Ela ouviu falar de Jesus. Entenda, irmão? Ela não ouviu falar de profeta. Ela não ouviu falar de homem que revela. Ela não ouviu falar de homem que tem poder. Ela não ouviu falar do místico que tem visão ou visagem. Não. Ela ouviu falar de Jesus Cristo. Aleluia. E ela foi até Jesus. O segredo, irmão, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua luta, não é procurar homem. Olha, eu fiquei sabendo que tal irmão é tremendamente usado por quem? Por Deus. Então você tem que buscar solução no Deus Todo-Poderoso, não em homem e não em mulher. Essa mulher foi até Jesus. Aleluia. Olha só. E ela chegando, olha, continuando aí, ó. Ela clamou. Irmãos, clamar quer dizer gritar alto. E nós vamos ver mais para frente que ela gritou realmente. Ela clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu queria falar brevemente aqui sobre demônios. Vocês sabem que eu sou um dos pastores que menos falam em demônios, mas eu quero que você entenda que existem demônios. Existem demônios. E a missão de Satanás, eu quero pedir aqui, sabe que eu prego ensinando. Quando tiver uma manifestação, não fica perguntando quem você quer com ele. Irmão, você é palhaçada. A resposta já está clara lá em João 10:10. Ele quer roubar, matar e destruir, não precisa perguntar para ele. Mas existem demônios, e não existem pouco. A Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, que todos se transformaram
de anjos. Então imagina a quantidade de demônio que tem na terra. E os Satanás e seus demônios estão destruindo vidas, estão destruindo casamentos, estão destruindo lares, estão destruindo jovens, estão destruindo velhos e adultos. Eu recebi uma notícia essa semana que, deixa eu falar a notícia completa, que eu nunca falo pela metade. Lá estava eu na academia malhando, e chegou um rapaz que foi meu aluno, e ele chegou e falou: professor, o senhor sabia? Eu não vou falar o nome do rapaz aqui porque é antiético, mas sabia que o fulano morreu? Eu falei: não, tá de brincadeira. Não, ele morreu, sério. O menino que foi meu aluno não tem 30 anos, não tinha 30 anos, 20 e poucos anos, cometeu suicídio. Na hora veio a imagem dele, passei por ele recentemente no parque lá. O que faz uma pessoa atentar contra a própria vida? Não, a vontade de Deus não é. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância, irmãos. E nós vemos, encaramos, um jovem se matou, a gente encara com uma naturalidade. Nós vemos jovem que se mata como esse, que cortou a própria garganta, mas nós vemos jovens se matando na bebida, jovens se matando na droga, jovens se matando na prostituição, e nós encaramos, é uma opção dele. Não é, irmãos. Existem demônios que em cada segmento religioso recebe um nome. Tem uma religião aí que chama esse demônio de Exu da morte. Em cada religião eles têm um nome, e eles vêm para roubar, matar e destruir, para acabar conosco. Ei, quando você fala, você já notou que tem vezes você fala: eu vou para a igreja, está tudo pronto, aí bate uma morosidade: hoje eu não vou não. Se a vontade de Deus é que você esteja na igreja, por que vem essa coisa que te amarra e não te solta? E aí depois você fala: puxa, por que eu não fui na igreja? Pastor, mas como eu faço para vencer os demônios? Se aproxime de Deus com oração, se aproxime de Deus com louvor, leia a Bíblia, dobra o joelho, porque o Espírito Santo que habita em você te dá força, te dá autoridade para vencer a todos os demônios. Glória a Deus. Mas pastor, esse demônio está em mim. Eu não aceito essa história de que crente tem demônio no corpo. Irmãos, não expulse demônio do corpo de crente. Você levantou a mão, entregou a vida para Jesus, está com a vida no altar, não pode ter demônio na sua vida. Que a minha Bíblia diz que luz e treva não ocupam o mesmo lugar, amém? Amém. Então você não pode ter demônio, irmãos. Você está cheio de luz, está cheio do Espírito Santo, está cheio da graça de Deus. Como é que pode ter demônio em você? Não, você é cheio do poder de Deus na tua vida. Não aceite. Se alguém vier orar com você, você congela na hora. Sai o quê? Sai nada, fica. É o Espírito Santo que está aqui. Como é que sai? Sai em nome de Jesus. Sai o quê, rapaz? Eu sou cheio do Espírito Santo, sou cheio da presença de Deus. Sai nada, fica. Em nome de Jesus, não aceite ninguém expulsar demônio. Crente não tem demônio. Amém? Essa menina estava endemoniada. Mas lembra que eu te expliquei? Ela cresceu num lar politeísta, num lar de adoração de imagens, num lar que não conhecia o amor de Deus, num lar que não conhecia a presença de Deus. Irmãos, onde não se adora a Deus, onde não se tem a presença de Deus, é um campo fértil para o inimigo entrar. É por isso que nós temos responsabilidade na criação dos nossos filhos e na condução do nosso lar. Essa mulher nos ensina, ela cumpriu aquilo que está escrito em Mateus 28, versículo 11. Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa mulher não conhecia a palavra, mas algo dentro dela a impelia a procurar em Jesus Cristo. Aleluia. Mesmo sem conhecer a palavra, ela ouviu falar de Jesus e ela falou:
Cristo. O segredo da vitória é buscar a solução em Jesus Cristo. Mas tem um problema. Sempre tem um problema. Quando nós vamos buscar em Deus, quando nós vamos buscar em Jesus Cristo, nós lutamos contra algumas forças. A primeira é a própria força demoníaca que quer nos impedir de buscar a Deus. Sempre os demônios vão querer te impedir de buscar a Deus, ou marcando para aquela visita chegar na hora de vir para a igreja, ou dando uma leseira, uma canseira nas suas pernas. Mas pastor, não tem demônio? Como é que o demônio faz isso? Ele não se aproxima. Mas a minha Bíblia diz no Salmo 91 que ele joga seta. Ele cria situações que dá aquele abatimento, um sono, a preguiça, a leseira. Ah, não vou hoje não. Primeiro são as forças demoníacas que nos impedem de ir para a igreja. Irmãos, eles operam fora e dentro da igreja, porque ele usa a gente dentro da igreja para te abater, para você não ir para a igreja. Eu não vou perguntar aqui, porque eu sei que tem muita gente aqui, começando por mim, que já se abateram dentro da igreja para não ir mais para a igreja, tá? Mas pastor, dentro da igreja, sim, ele usa a pessoa. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Isso é para crente. É ou não é? É para crente. Porque tem crente que dá lugar ao diabo, fala demais, ora demais, fofoca demais e abate a pessoa. E aí a pessoa não consegue mais ir para a igreja. Fala: vou para a igreja ser tratado daquele jeito. Não vou. Mas você tem que entender que é o inimigo tentando te impedir de estar na presença de Deus. E você tem que orar por aquela pessoa, porque embora ela não tenha demônio no corpo, ela empresta a língua para Satanás. E tem crente que só a graça. A língua é maior do que essa gravata bonita hoje. Tem crente que é só misericórdia. Tem que converter. Converteu tudo, só não converteu a língua. É ou não é? Só a graça. Segunda coisa, olha lá, versículo 23. Falei que eu ia na Bíblia. Ela clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só, versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Silêncio de Deus. Se tem uma coisa que é difícil, irmãos, é uma conjugada com a outra. Uma coisa que é difícil demais é esperar em Deus. A gente fala do Salmo 40 com aquela: esperei com paciência no Senhor. Esperar em Deus é sua graça. Esperar em Deus é só misericórdia. Irmãos, dá aquela coisa: não quero mais Deus. Deus, eu quero sim. E o tempo passa e não acontece. E começa a dar uma agonia. A gente começa a ter síndrome de Sara e de Abraão, querer dar uma ajudinha para Deus, porque não é fácil esperar em Deus. E sabe quando é pior? Porque quando você espera em Deus, mas Deus começa a falar com a gente, levanta profeta, manda alguém que não sabe de nada, você fala: está demorando, mas Deus está falando comigo. E quando você espera em Deus e Deus não fala nada? E quando você fala, espera em Deus, e o silêncio, irmão, lidar com o silêncio de Deus, aí a gente cantava com a boca cheia: há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. Aí os homens: quando Deus se cala, as meninas: se cala. Lembra, Priscila? É tão bonito. E a gente canta, ele não tarda e não para. Cantar é fácil, mas esperar em Deus, no silêncio de Deus, dá uma agonia. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão esperando e que não aguentam mais o silêncio de Deus. Irmãos, uma coisa que é difícil, além de esperar em Deus, existem várias situações que vêm nos empurrar para a desistência, nos empurrar para o erro. Quer ver um deles? Vou citar só um: as mulheres solteiras. Não, eu vou esperar o meu preparado, não quero outro. Eu não quero outro, eu quero o meu preparado, que eu confio na promessa de Deus. Aí vem aquela vizinha: eita, fica pra titi, hein?
nada. Daqui a pouco é uns 30 e nada. Começa a dar um desespero. Começa a dar uma agonia. O tempo está passando. E meu Deus, Senhor, eu não quero ser. Eu não quero ser como Sarai. Eu não quero ter filho aos 90. Começa, irmãos. Quando bate esse desespero, quando bate essa pressa, é aí que Satanás prepara o campo para colocar alguém que vem para destruir tudo aquilo que Deus levou tempo para preparar na tua vida. Espera em Deus. Mas pastor, Deus não está falando. Eu estou pregando aqui para quê? Eu estou aqui como boca de Deus, como profeta do Senhor essa noite, dizendo: o Senhor está em silêncio, mas Ele diz para você: continua esperando nele, porque na hora certa a tua vitória vai chegar. Continua olhando para Deus, esperando em Deus. Eu não quero saber se está com 20 e poucos, eu não quero saber se está com 30, 40, 50. Eu quero te dizer que é melhor viver a esperança e aquilo que Deus tem para você do que colher um fruto dado por Satanás para destruir totalmente a tua vida. Não olhe para as pessoas que falam para apressar o seu coração. Não olhe, mas a fulana já casou, o problema dela. O fulano já conseguiu o carro, o problema dele. Fraudou imposto de renda. Eu quero o meu com Deus. Mesmo no silêncio de Jesus, essa mulher não desistiu, irmãos. É isso que eu estou querendo te dizer. Vamos continuar aqui, versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Olha só, o salmista Davi passou por isso também. No Salmo 83, versículo 11, ele diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquiete, ó Deus. Muitas vezes a nossa oração é essa: Senhor, não esteja em silêncio. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Quantas e quantas vezes, irmãos, talvez você não tenha feito, eu já fiz. Quantas vezes eu dobrei o joelho e Deus fala comigo. Irmãos, teve vez de eu chegar no monte e ficar igual um pambão, parar de orar e ficar assim, ó. Deus, o Senhor fala com um monte de gente, não fala comigo. Todo mundo vem no monte e ouve um monte de coisa, vê um monte de coisa, eu venho no monte e não vejo nada, não ouço nada. Será que eu sou menos crente do que eles? Meu irmão, estou falando a minha oração com Deus. Várias vezes eu desci do monte, falando, eu fiquei horas, minutos, sei lá, parado tentando ouvir Deus falar e nada. Chegava em casa, deitava e ficava assim, ouvindo aqui e nada. Porque tem momentos que Deus se cala. Aí eu aprendi, e eu não vou mentir para você, não vou dizer que Deus falou para mim, não. Porque tem muita gente que fala que Deus falou, e não. Eu aprendi. Uma das pessoas que fala muito isso que eu vou te falar chama-se Marco Feliciano. Deus ouve muito, Deus vê muito, mas Deus fala. Se você ler a Bíblia, você vai ver poucas vezes Deus falando, porque Deus é refém de suas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 12: eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Amém? Não desista no silêncio de Deus. Deus está em silêncio. Ele disse não, então continua. Ele disse que, ai meu Deus, ele disse que não vai fazer, então continua. Ele mandou você parar? Não, então continua. Não desista. Deus está em silêncio, vai em frente. Deus está em silêncio, continua orando. Deus está em silêncio, continua buscando. Deus está em silêncio, continua clamando. Deus está em silêncio, continua louvando. Deus está em silêncio, continua adorando. Não pare de louvar, não pare de adorar. Levanta a tua voz, começa a clamar ao Senhor, começa a buscar a Deus.
chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando. Lembra que eu disse que clamar é gritar? Que vem gritando atrás de nós. A mulher estava gritando, irmão. Imagina, eu gosto muito de imaginar. Ela imagina mais que eu, mas eu gosto de tentar. Imagina Jesus com os 12 e a mulher atrás: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus. Imagina que doideira, no meio da rua. Aquele mais recatado fica assim: meu Deus, todo mundo olhando, vai. É igual aqueles que quando a gente começa a orar, começa a ficar olhando assim pra gente: já não estou rechaçado. A gente começa a orar: Senhor, aí Deus. São os crentes recatados. Aí para que gritar? Deus não é surdo. Aí Deus fala lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te. Clamar é gritar, irmão. Tem hora na nossa vida, eu não sei você, mas eu tenho esses momentos que eu quero entrar em particular com Deus e eu quero gritar: Senhor, olha para mim, Senhor, muda a minha história, meu Deus. Eu não aguento mais essa situação. Tem hora que eu meu particular com Deus, eu quero entrar na presença do Altíssimo e falar: Deus, muda a minha história em nome de Jesus. Vai incomodar sim, vai incomodar muita gente, principalmente os que não têm confiança em Deus, principalmente os que não conseguem, como diz lá em Hebreus 4:16, chegai depois com confiança junto ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia e ser ajudado em tempo oportuno. Tem gente que não consegue chegar com confiança junto ao trono de Deus. Tem gente que não consegue chegar na presença de Deus sabendo que Deus é Pai e ouve a tua oração, sabendo que Deus é Pai e ouve o seu clamor. Mas em nome de Jesus, você é diferente. Você é diferente. Você vai entrar na presença de Deus. Você vai orar, vai clamar, não vai desistir de buscar na presença de Deus. Aleluia. Senhor, despede-a. Os irmãos aqui, os próprios discípulos estavam sendo testados e não sabiam. Tem momentos, irmãos, que Deus trabalha na contramão. Tem momentos que Deus age de uma maneira que a gente não esperava, porque Ele está querendo nos ensinar algo. Jesus ficou em silêncio. Jesus tinha ensinado já para os discípulos: amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus tinha ensinado para os discípulos. Mas os discípulos, ao invés de praticar aquilo que Jesus ensinou, fizeram justamente o contrário. Senhor, despede-a, está perturbando a gente. Ei, nós temos que a Bíblia foi escrita para nos ensinar, disse o apóstolo Paulo. Nós temos que aprender com esses discípulos. Irmãos, quando nós vemos alguém necessitado, vamos orar com essa pessoa, vamos orar por essa pessoa. Não vamos despedir a pessoa sem oração. E se tivermos condições de ajudar a pessoa materialmente, vamos ajudar também, porque o apóstolo disse: não adianta alguém estar com fome, você orar por ela e mandar ela embora vazia. Não. Aleluia. Jesus ensinou e eles fizeram o contrário. E essa mulher teve que vencer o segundo obstáculo. Primeiro, silêncio de Deus. Terceiro, pessoas que se colocaram no caminho dela para impedi-la. E aqui eu vou te preparar. Vai ter pessoas da tua vida que vão tentar te tirar da presença do Senhor. Alguns vai ser namorado, marido, noivo, esposa, pai, mãe, irmão, irmã. Vai ter pessoas que vai querer te afastar da presença do Senhor. Mas faça como essa mulher. Versículo 25:4. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, olha isso aqui. Você lendo superficialmente, beleza, não, beleza nada. Jesus olhou para aquela mulher desesperada e falou para ela assim: ó, minha filha, eu não vim para vocês, vocês são gentios. Eu vim para o povo de Israel. Eu não vim fazer obra no meio de vocês. Eu vim fazer no meio do meu
povo, lá em João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A primeira missão, veja bem, o início deixa eu colocar, é prioridade, amém? É prioridade, mas não quer dizer que seria só isso. Lembrei, obrigado, Deus. É prioridade e não exclusividade. É diferente. Exclusividade é, por exemplo, eu sou marido só da minha esposa, tá? Eu sou exclusivo dela. Creio em Deus que ela é exclusiva minha, certo? Mas momentaneamente na nossa vida, a prioridade são os meninos. Por que prioridade? Porque eles são crianças, um dia eles vão crescer desse tamanho e tal, aí eles deixam ser exclusividade. Amém? Desculpa, deixa de ser prioridade. Mas exclusividade onde eu quero chegar? Jesus veio para os seus, quem? O povo de Israel. Amém? Amém. Primeiro, a missão de Jesus era trazer o reino de Deus na terra para o povo de Israel. Depois, a partir do povo de Israel, o reino de Deus seria expandido para todas as nações. Prova isso, pastor. Eu provo no versículo que você conhece, João 3,16. E Deus amou ao mundo de tal maneira, não é isso? Deus amou a todos, mas a princípio seria através do povo de Israel. Só que o povo de Israel, que deveria ser um instrumento de Deus através de Jesus Cristo, eles não quiseram. Por isso que no versículo 12 está escrito assim: mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é aquele que escolheu a Jesus Cristo. Você tem o poder de ser filho de Deus. Você não é criatura, não. Você é filho de Deus. E como filho, como filha, você tem acesso ao Pai. Você tem cuidado do Pai. Deus cuida de você. Deus te direciona. Deus te orienta. Deus é provisão na tua vida, porque você é filho. Amém? Aí entra uma contradição da teologia da prosperidade. Eu lembro do seu post. A teologia da prosperidade, ela fala que Deus vai nos abençoar para depois nós adorarmos a Deus. Então Deus vai, você tem o direito, eu ouvi isso, estava ouvindo uma pregação desse jeito. Você tem que chegar diante de Deus e cobrar de Deus que te abençoe. Misericórdia. Eu cobrar de Deus, eu vou pedir de joelho chorando. Já a teologia bíblica, ela diz o seguinte: primeiro você adora, primeiro você reconhece a paternidade de Deus, e depois Deus como Pai te abençoa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo disse que Ele é Pai. E qual é o pai que vê seu filho chorando e não vai dar? Jesus falou: se teu filho, você que é mau, seu filho pedir pão, você vai dar pedra? Seu filho pedir peixe, você vai dar cobra? Não. Deus que é bom também vai suprir as suas necessidades. Foi Jesus que disse. Porque Ele é e nós somos filhos. Não esquece disso. Aleluia. Paternidade divina. Deus é seu Pai. Nos corre para os braços do Pai. Quando a Vivi começa, eu acho tão bonito quando a Vivi começa. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, é hora da gente chorar. Meu pai, meu papai. Papai quer dizer paizinho. E muitas vezes a gente fica assim, mas eu vou plagiar. A gente fica com nossos olhos secos, parecendo olho de coroa. Eu não nasci pra isso. Às vezes a gente não chora, a gente não se derrama, a gente não se prostra. É hora de chorar, reconhecer a paternidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, deixa eu continuar aqui. Essa mulher não desistiu. Ela continuou, vamos lá, versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Irmão, Jesus falou: olha, prioridade não é você. Ele não disse não, mas ele falou primeiro os filhos, depois você. Você não é prioridade.
automaticamente ele falou: não vou dar a sua bênção agora. Ainda não é a hora. Não é agora não. Pode ler aí. Mas mesmo com a resposta contrária à necessidade dela, escuta isso, mesmo com uma resposta que não atendia à expectativa dela, ela o adorou. É fácil adorar a Deus quando está tudo certo, é fácil adorar a Deus quando está tudo bem, mas essa mulher nos ensina a adorar a Deus mesmo quando aquilo que eu peço para Ele não vem, a adorar a Deus mesmo quando Ele não responde conforme a minha expectativa, porque eu quero te dizer uma coisa: a expectativa de Deus é muito superior à nossa expectativa. Eu vejo hoje, eu vejo agora, Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele está dizendo não, ainda não é o tempo, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. Espera no tempo de Deus, espera em Deus, não vá pela tua vontade, obedeça à vontade de Deus. Você queria aquela maçã, mas você só vê ela por fora, de repente dentro tem bicho, e Deus fala: não, essa maçã não. Espera, Deus vai preparar uma maçã melhor para você. Deus está falando com gente aqui hoje, tremendo. Deus vai preparar uma maçã melhor para você. Descansa, espera. Lá em Isaías 55 diz: eu sei bem os planos que tenho para vós, planos de bênção e não de mal. Aleluia. Confia em Deus, espera nos planos de Deus, espera no tempo de Deus. Está doendo, eu sei que está doendo, está difícil, eu sei que está difícil, mas eu estou aqui totalmente direcionado pelo Espírito Santo, dizendo para você: ei, aguarda mais um pouquinho no tempo de Deus. Continuando aqui, eu vou ler Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Essa aqui, irmão, é a parábola do juiz iníquo, do juiz maldoso, que a viúva, como já foi falado aqui hoje, da viúva, parece até que a gente tinha combinado, mas a viúva ficou pedindo. Esse juiz não obedecia a homem, não tinha medo de Deus. Mas essa mulher, não tem uma linda depois em Lucas 18. Essa mulher, o juiz não respondia, mas ela não desistia. O juiz não respondia, mas ela não desistia. Chegou a hora que o juiz falou: chega, vou fazer o que ela quer, não aguento mais essa mulher me importunando. Aí Jesus pega e fala assim: olha só, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele o quê? De dia e de noite. Você está orando quanto? Clamar é gritar, já te falei. Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de clamor? Irmão, não adianta falar: Senhor, eu quero, e deixar para mim. Não. Você tem que buscar em Deus, você tem que orar, você tem que se prostrar. Aí está na Bíblia, irmão, nós estamos lendo aí. Eu não estou inventando, eu não estou distorcendo o texto. Eu expliquei o contexto para você. E olha o final do versículo: ainda que tardio para com ele. Tardio não da visão de Deus, mas Jesus está falando da visão do homem. Às vezes você está falando que está demorando. Eu já falei isso aqui, está demorando, mas Deus vai responder a sua oração, mesmo que tardio na tua visão. Na hora certa, Deus vai responder a sua oração. Continua buscando em Deus, em nome de Jesus. Versículo 26, lá em Mateus 15. Eu estou terminando, irmãos. Eu queria muito que você lesse o versículo 26 comigo. Olha o que Jesus fala para essa mulher. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmão, desculpa, de vez em quando eu uso a palavra no português quase que exato. Não se choque com o que eu vou falar. Ele falou cachorrinho, ele era uma mulher, ele chamou a mulher de cadela. No hebraico,
essa palavra cachorrinho se refere ao cachorro, aquele cachorrinho poodle, aquele cachorrinho de dentro de casa, sabe? Aquele bichinho, não é aquele cão selvagem. Quando ele falou cachorrinho, ele está falando aquele cachorrinho gostosinho, que fica dentro de casa. Ele abrandou, mas mesmo assim chamou de cachorro. Ele falou: não é bom tirar o pão do filho. Lembra que eu falei que ele veio para o povo de Israel e dar para os cachorrinhos? Porque o povo gentio era chamado pelos judeus de cães, porque os cães eram considerados animais impuros pelos judeus. Amém? Deixa eu corrigir isso, que eu dei uma vacilada aqui. Os cães eram considerados animais impuros pelos judeus. Então, quando Jesus chamou a essa mulher de cachorra, ele falou: eu sou um judeu e não vou abençoar a um gentio. Eu não vou abençoar vocês. Eu não vou abençoar vocês. Eu não vou abençoar a vocês, disse Jesus. Eu não vou abençoar vocês, disse Jesus. Vocês são cães. Eu vou abençoar os filhos. Eu não vou tirar o pão do filho e dar para os cães. Aqui eu quero fazer um parênteses que eu estou terminando. Uma palavra negativa, uma palavra de ofensa. Ser cristão é assimilar o público. Irmãos, para nós chegarmos aqui, nós tivemos que engolir seco muita ofensa. Nós tivemos que engolir seco muitas palavras que machucam, que magoam, que você fala: Senhor, eu não aguento mais tanta humilhação. Quando eu estava meditando isso aqui, veio ao meu coração tantas situações de humilhação que eu passei, e que muitas vezes eu falei: Deus, fazer sua obra é isso, Senhor. Eu não sou funcionário, eu não sou assalariado. Irmão, eu estou rasgando meu coração com você. Teve vezes que eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu preciso passar por isso. Eu não preciso passar por essa humilhação. Eu não preciso me rebaixar desse jeito. Eu não preciso ser ofendido desse jeito. E eu confesso para você que muitas vezes eu chorei diante da humilhação. Não chorei na frente de quem me humilhou, mas chorei na frente de Deus. Porque as pessoas que te ofendem, as pessoas que nos ofendem, elas se lembram que elas têm sentimento, mas elas se esquecem que você tem sentimento também. Elas sabem que elas se magoam, mas elas esquecem que você se magoou também. Eu entendi o que essa mulher passou, porque eu sei o que é ser humilhado. Não é fácil chegar até aqui, mas quando eu pensei em desistir, e confesso que esse ano algumas vezes, sinceramente, estou falando sincero, algumas vezes eu falei: Deus, eu não aguento mais, Senhor. A palavra do Senhor veio assim muito firme no coração. O amor de Cristo nos constrange. Ele foi humilhado também. Ele também foi rejeitado. Ele também foi perseguido. Não, humanamente você não precisa passar por isso. Mas aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. De joelho, sentado, deitado, orando, ferido, machucado, ainda esse ano em várias vezes, descendo na presença do Senhor, mas Deus, que é poderoso, o Espírito Santo do Senhor, derrama um bálsamo lenitivo, e no outro dia eu falo: Deus, eu vou continuar fazendo a tua obra. Eu estou ferido, eu estou machucado, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor é o meu Deus. A palavra do Senhor diz
O meu reconhecimento vem de Deus. O seu reconhecimento vem de Deus. É Deus quem te justifica. É Deus quem te justifica. É Deus que sabe que você faz tudo. Você procura se esforçar. Você procura se dedicar. Mas não tem reconhecimento. Nada é como se não tivesse feito nada. Tudo que você fez é nada. Mas quem reconhece, quem vê, quem sabe é o teu Deus. Apenas olhe para Deus, porque Ele é galardoador daqueles que buscam nele. Está em Hebreus 11, versículo 6. Aleluia! E assim como essa mulher, eu não desisti também. E eu peço a você, independente das circunstâncias, independente da humilhação, independente das ofensas, não desista. Mas pastor, o senhor pensou em desistir? Eu sou sincero, irmãos, eu não sou hipócrita, não. Eu sou sincero, eu pensei em desistir mesmo. Eu pensei em chegar pro diácono Luiz, o presbítero, né, e falar: toca pra frente aí. Sinceramente, eu estou sendo sincero. E pastor, por que você não fez isso? Porque eu oro. Eu não sou Superman. Eu oro, e a Bíblia me ensina isso. Paulo chegou para Deus, orou, e Deus falou: não vou tirar o espinho, não. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos finalizar. Jesus chamou essa mulher de cadela. Se fosse qualquer um de nós, eu acredito, ouvindo isso de Jesus. Ah, irmão, vou te dizer, eu pegava minha Bíblia, eu colocava na gaveta, já era. Imagina, você ser ofendido pelo homem. Deus te levanta, amém? Mas você imagina Jesus se ofendendo. Por isso que eu disse que nós temos muito que aprender com essa mulher, irmão. Nós temos muito que aprender com ela. Olha a resposta dela, vamos lá. Ai meu Deus, esse é lindo, meu irmão. Quanto mais eu leio, mais eu me apaixono. Versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deus, olha, pode não ser o pão, mas se for só as migalhas do Senhor eu quero. Se for só o restinho eu quero, porque eu sei que o pouquinho que o Senhor me der vai me sustentar plenamente. Aleluia! Eu quero o que vier do Senhor, eu quero o que o Senhor tiver para mim, eu quero. Eu não desisto, meu Deus, meu Pai, por mais que eu me ofenda, por mais que eu me abata, por mais que eu me presença, me dê as migalhas que eu me satisfaço, me dê o restinho que eu me satisfaço. O que o Senhor tiver para mim, eu quero, Deus. Aleluia! Essa mulher é linda, é linda, linda, linda. Sim, Senhor, mas até os cãezinhos comem as migalhas que caem da mesa. Me dá as migalhas deles. Mas eu quero a bênção do Senhor, que sejam as migalhas, mas eu quero. Sabe o que essa mulher demonstrou? Que falta para nós, e a cada dia Deus nos ensina: humildade. Humildade. Porque a gente quer o nosso ego massageado. A gente quer ouvir aquilo que nos agrada. Vocês viram o Alex falando aqui? Vocês não sabem o que esse menino passou. Muita gente na situação dele não estaria mais na igreja. Entraram na casa dele e levantaram falso contra ele dentro da casa dele. Tentaram destruir a casa dele, colocando contenda entre ele e a esposa dele. Saíram falando dele em tudo quanto é lugar, jogando o nome dele na rua. Vocês não têm ideia, ele só falou de como ele chegou da igreja, eu lembro. Ele é um milagre de Deus. Eu sei. Só que apesar de tudo, todo vento contrário, todas as palavras negativas, todos se levantaram para tentar tirá-lo da presença do Senhor, e ele continua firme na presença do Senhor.
Ei, todos nós passamos ou passaremos por circunstâncias assim. Porque Deus quer nos ensinar a termos o mesmo Espírito que teve Jesus Cristo, a termos o mesmo coração que teve Jesus Cristo. Humildade. Teve mais gente aqui esse ano. Teve mais gente aqui esse ano que pensou em parar. Gente está aqui, está ouvindo aqui, que pensou em parar. Saiu daqui soltando fogo pela vida. Saiu daqui triste, abatido e falando: não volto. E Deus fala para mim e para você: eu estou querendo te ensinar a ter humildade. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Se você está aqui hoje, você passou no teste. Aleluia! Se você está aqui hoje, você passou no teste. Vou finalizar. Tiago 4, se todo mundo conhece essa passagem. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos aprende isso. A minha Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Deus não espera. Jesus olhou para essa mulher e falou assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como